Oi pessoal, vamos falar um pouquinho sobre artrose. Admito que é um tema difícil, de se tratar, mas eu resolvi trazer aqui para vocês por conta da frequência, né? A artrose, pessoal, acho que é uma das patologias que mais tem aquelas fake news, né? Então, toma esse comprimidinho aqui de colágeno que vai ajudar. Não que ele não ajude, tá? Mas dificilmente vai resolver o seu problema de uma forma milagrosa. Toma esse combo desse manipulado, que isso aqui vai curar a sua artrose. Compra aquele remédio que a moça da propaganda da TV falou no comercial, sabe? Esses tipos de notícias, de mensagens que não vão sozinhas curar a artrose. Elas podem melhorar um pouco o sintoma da dor, mas dificilmente curar a artrose. Por quê? Primeira coisa, o que é a artrose? A artrose, pessoal, é quando a gente tem, logicamente falando de uma forma mais grosseira, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas basicamente é quando a gente tem o disco de cartilagem, ele começa a ficar desgastado. Então, eu sempre explico para os meus pacientes da seguinte forma: a gente tem o osso, que seria o tijolinho, o cimento, que seria a cartilagem, e o outro osso. Então, fica osso, cartilagem. E de uma maneira saudável, o osso não ficaria tocando no outro. A cartilagem, ela ficaria ali entre os ossos. Só que por diversos motivos, né, da nossa idade, do nosso peso, da nossa falta de atividade física, do esforço, né, então se a gente coloca muito esforço também nas articulações, pode ser que essa cartilagem comece a se desgastar, e aí é quando o osso começa, de uma forma grosseira, a relar no outro, gerando aquelas dores que a gente sente. Pode ser que esse osso, ele até comece com o tempo a criar uns biquinhos entre eles, né, como se fosse um calo mesmo, né, de muito uso, e pode ser até que comece a ter uma movimentação dessa cartilagem, desse disco, né, que é quando tem ali realmente a movimentação desse disco, ele vai mais para o lado. Tudo isso gera dores na pessoa, e realmente são dores que incomodam muito mesmo, não é frescura. Falando primeiro do diagnóstico, a história clínica já fala muito a favor, mas a gente pode sim pedir exames de imagem, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, então a gente pode sim pedir exames, tá? Mas o tratamento ele vai ser geralmente com a parte medicamentosa e a parte não medicamentosa. E é aí que entra o grande quê da questão, a parte não medicamentosa. Porque a medicamentosa geralmente envolve remédios manipulados, alguns tipos de remédios específicos que ajudam na questão da dor. Faz parte do tratamento também remédios para dores, e remédios simples para dores, tá? Analgésicos simples, anti-inflamatórios, também fazem parte, né, na hora da crise da dor. Mas a outra parte importantíssima do tratamento é a questão da atividade física regular. Fazer ali uma atividade mesmo. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, mas eu trabalho ali fazendo alguma coisa que envolva força física. Não é isso, pessoal. Atividade física regular é você fazer, por exemplo, uma academia, tá? Para você fazer exercícios aeróbicos, exercícios também de musculação. Musculação ajuda bastante também a você fortalecer, né? Porque eu sempre explico para o paciente o seguinte: o músculo, ele puxa, ele coloca no lugar. Então, se o seu músculo está fraco, é mais fácil disso aqui começar a se movimentar um osso com o outro. Se o seu músculo está forte, ele fica mais fixo no lugar. O músculo é como se ele segurasse ali. De novo, estou falando de uma forma bem simplificada, mas é mais ou menos isso. Então, o fortalecimento muscular ajuda muito, pessoal. Então, a atividade física, uma fisioterapia, um pilates, mas o quanto você conseguir fazer atividade física vai ajudar bastante na questão das suas dores e vai ajudar muito a diminuir também a progressão da doença. Deu para entender o porquê que eu acho esse tema tão difícil? Porque, infelizmente, muitas vezes, e a gente entende, não é para menos, né? Por conta das dores, e às vezes também por falta de oportunidade, né? Principalmente onde eu atendo, que é o SUS, né? Às vezes fica difícil aderir à parte não medicamentosa com atividade física regular. Então acaba que o tratamento fica, às vezes, tem um risco, na verdade, de ficar muito focado na parte medicamentosa, que não é o principal. Na verdade, o principal é a não medicamentosa, e a medicamentosa entra para ajudar no controle da dor, enquanto a não medicamentosa ainda está começando a fazer efeito, entendeu? Basicamente é isso. Então, elas andam de mãos dadas, não é uma sem a outra.
E nesse contexto do SUS, principalmente, às vezes fica difícil conseguir que o paciente tenha essa adesão à parte não medicamentosa. Apesar de ter projetos da prefeitura, apesar de ter academia também municipal, mas a gente sabe que às vezes o buraco é um pouco mais embaixo. Mas eu sempre tento promover essa educação em saúde para que o paciente realmente entenda a importância se ele conseguir fazer essa atividade física regular e não ficar apenas dependendo de remédios. Porque os remédios, eles vão, como eu falei, ajudar muito no sintoma, mas não exatamente na causa do problema e também não vai exatamente ajudar a diminuir a progressão, né? Por isso que interessante é você fazer sim, principalmente nessa questão, a parte não medicamentosa. Era isso, pessoal. Espero que tenha sido um vídeo útil, que tire alguns mitos e que ajude vocês a perceber a importância do tratamento novamente, principalmente do tratamento não medicamentoso no combate às artroses. Até!